Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. O nosso convidado de hoje, usando um clichê óbvio, é um peso pesado, vereador pela cidade de Maceió, suplente de deputado federal, quase foi candidato ao governo do estado e agora ocupa a função de secretário de governo da Prefeitura de Maceió. Eduardo Canuto, a quem agradeço a presença, é este convidado. E eu vi, se você me permite, vereador, secretário, enfim, o Eduardo, eu conheço desde... Pois é, o Zé, conheço como Zé desde garoto. Numa das entrevistas em que o prefeito anunciou que você iria assumir esse cargo, ele afirmou que o seu papel seria facilitar as articulações com a Câmara de Vereadores de Maceió. Precisa? Mais ainda? Precisa, Ricardo. Primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Sistema Pajuçara de Comunicação, para mim é uma honra. Assisto todos, ficava sempre vendo a oportunidade, porque sem dúvida nenhuma você é um ícone do jornalismo. É a idade. E para mim é uma honra, de verdade e de coração. Ricardo, eu exerci durante 6 anos, eu não tenho absoluta certeza, mas eu acredito que eu sou o mais longevo líder de governo ininterrupto. São 6 anos. De um governo que quebrou alguns paradigmas. Romero Jucá acho que bateu qualquer recorde, mas aí é outra história. Né? Mas foram interruptos, né? Foram de vários governos, mas nem sempre ele era, né? Eu fui 6 anos seguidamente. Romero Jucá era de vários governos. Eu fui de um único governo. Na realidade, assim, Ricardo, o que prevaleceu na Câmara, eu aproveito para agradecer ao presidente Kelma, os vereadores, meus pares da bancada do governo, os que fazem oposição, que sempre enriquece o debate. As matérias mais controversas sempre foram importantes. O mais importante de tudo é que nós usávamos da verdade, nós falávamos a coisa com muita... com um diálogo que era o mais importante. Pois você é muito calmo, né? Um lutador muito calmo. Apesar de peso pesado, mas sou. Acho que o diálogo é o melhor caminho. E aí, nesse período, a gente foi detectando, graças a Deus, o presidente Kelman, como falei, a mesa diretora sempre nos apoiaram muito. A nossa bancada era uma bancada muito boa, mas a gente sempre tem dificuldade na interlocução com o próprio governo. Você tinha essa dificuldade mesmo na condição de líder? Tinha dificuldade, tenho uma excelente relação com o prefeito, uma excelente relação com os secretários, mas os projetos muitas vezes eram publicados no Diário Oficial sem a participação do líder do governo. Como facilitar a tramitação, as comissões, se o projeto que você sequer você viu. Você imagine chegar na Câmara Municipal com o Diário Oficial, líder, esse projeto significa o quê? Não é? Então essa dificuldade eu sempre tive. Procurava os secretários, corria atrás. E aí foi quando a gente começou a ter um volume de projetos, em especial em regime de urgência, e códigos tributários, né, modificações de tributos. Nós tínhamos empréstimos internacionais. Matérias polêmicas, né? Muito polêmicas, né? E aí você tinha que dominar todos esses projetos e aí você tinha que correr atrás disso. E um dia eu chamei eu estou tendo dificuldade, interlocução e tal. E ele percebeu que esses 6 anos naturalmente provocaria um certo desgaste. Então, foi quando ele disse: você quer assumir a Secretaria de Governo? Olha, se eu reclamava de uma articulação na Câmara, por falta de um secretário de governo que fizesse esse papel, todos os outros, porque a Secretaria de Governo tem várias atribuições. E como eu negar esse convite? É uma pessoa que eu gosto, admiro, sempre disse, as pessoas podem ter sua diferença com o prefeito pela sua forma introvertida, né? Não é uma pessoa que usa de demagogia, não gosta de estar em todos os lugares para aparecer, para dizer que está. E a gente tem essa simpatia e a simpatia de falarmos a mesma linguagem, tentarmos ser muito próximos, e isso aconteceu nesses 6 anos. E aí eu não tive como negar. E aí foi necessário fazer uma transição da liderança do governo para secretário de governo. Quer dizer, a gente está falando... Aparentemente a mesma coisa, mas não é. Mas não é, né? Porque tem um caminho, e a gente conversava aqui muito rapidamente, que é esse caminho prefeitura-câmara, mas tem o trabalho interno, né, de bastidores dentro da própria prefeitura, a comunicação interna entre os secretários, essa articulação que não existe hoje, né,
é muito evidente para mim, por exemplo, que acompanho, enfim, as ações da prefeitura, o dia a dia, como jornalista, que são ilhas ali dentro da prefeitura, né? E que precisam de conexões, de comunicação. Você vai fazer esse papel também? Eu acho que para mim, talvez essa seja a melhor e a maior importância. O maior desafio processo. Mesmo. Eu não desafio, porque quando você assume, você tem que entender que esses são os obstáculos que nós vamos ter que transpor. E eu aceitei. Então, esses desafios para mim serão diariamente, né? Mas o Rui tem uma boa equipe. O que de fato acontece é, quando eu falei no início que ele quebrou paradigmas, ele promoveu uma celeridade de atuações dessas secretarias. E essas secretarias, muitas vezes, as ações não são coordenadas. Descentralizou. Uma secretaria inaugura uma praça, o prefeito vai inaugura uma iluminação LED. Poderia, na mesma praça, ter tido todos esses avanços. Nós temos secretarias grandes, com imensas responsabilidades, como a saúde, como a educação. E a secretaria, ela é uma atividade meio, mas ela coordena ações de secretaria fins. Então, assim... Mas eu acho que a gente consegue. Esses últimos 2 dias eu tenho dormido muito pouco, participado das mais diversas reuniões, né? Mas eles têm por mim um carinho enorme, até porque como líder do governo, eu conquistei, né, esse respeito, exatamente pela capacidade de diálogo e a capacidade de interação com os meus pares, a quem eu já agradeci no início, tanto a oposição quanto o da base de governo, porque eles foram importantes, inclusive, para o meu crescimento político. Eu era um vereador que atuava... Quantos mandatos? Na verdade, eu estou no quarto, mas de legislatura minha são 3. Eu perdi um segundo mandato por 50 e poucos votos, né? Na minha segunda eleição. Mas conquistei em seguida e tive mais outros 2. Então, assim, para mim, eu sempre fui um vereador muito atuante no aspecto da minha bandeira, que é o segmento esporte, tudo aquilo que eu sou, que eu devo ao esporte. Mas eu não posso ter 4 mandatos, a sociedade me colocar na Câmara para ter apenas uma bandeira. E a condição de líder me permitiu eu conhecer um pouco mais da gestão pública, sobre orçamento, sobre plano diretor, que é o que está para ser colocado na Câmara, para entrar na Câmara agora. Então, houve uma amplitude, eu discuti política de saúde, houve uma amplitude de trabalho, e isso eu tive que correr atrás, não é? Então, acho que será muito oportuno para mim, eu acho que será um crescimento político, junto com os secretários, para que nós possamos articular melhor as ações da secretaria. Então, na sequência, eu vou lhe deixar uma provocação. Fique à vontade. E cometeu inconfidência aqui. O vereador Eduardo Canuto, me disse, numa conversa já há algum tempo, que este seria o último mandato dele como vereador de Maceió. Tenha calma que a pergunta vai ser feita. E qual será o próximo passo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.